essa atividade é uma atividade que o Sintef já procurava estabelecer há um certo tempo. Nós já havíamos retirado encaminhamento no sentido da realização da audiência em nossas assembleias, mas efetivamente a entidade teve algumas dificuldades no sentido de encaminhar a realização da audiência. E nós retomamos esta iniciativa em nossa penúltima assembleia. A partir daí, encaminhamos ofício da entidade ao professor Jerônimo Rodrigues, que é o reitor, e ele confirmou a presença e cá estamos. Não é evidentemente o melhor horário, não é também evidentemente o melhor turno, mas era o que era possível dentro da agenda que o professor dispunha. Todavia, o próprio professor já se colocou à disposição para a realização de outros momentos, para darmos continuidade ao debate desta conjuntura nacional e, ao mesmo tempo, da situação da instituição, das suas possibilidades, dos seus limites, das ameaças que essa conjuntura nacional nos revela, nos expõe. Bem, eu também devo realçar o fato de que esta audiência também compõe um conjunto de iniciativas que a entidade tem procurado implementar no sentido de estar encaminhando debates, discussões acerca das instituições, acerca da situação dos seus servidores, dos seus estudantes, e isto integrado às mobilizações que nacionalmente têm sido realizados por diversos sindicatos, mas sobretudo aqui no nosso caso, no caso da educação, das entidades de representação de servidores técnico-administrativos e docentes das universidades, dos institutos federais em particular, não é? Então, enfim, essa atividade compõe, portanto, esse contexto de debate, de mobilização nacional, não é? Apresento aqui rapidamente o modelo e o processo de debate e discussão aqui da nossa audiência. Nós prevemos aqui, inicialmente, duas falas, a fala do professor Jerônimo, reitor, de até 8 minutos, procurando situar o contexto nacional e a instituição, não é? E a fala do representante da comunidade, que nós discutindo e indicamos, que é o professor Ricardo Golovati, também até 8 minutos. Este é o primeiro bloco. O segundo bloco, nós teremos 4 questões abrangentes que foram elaboradas pelo sindicato e que serão dirigidas ao professor. Inicialmente, nós trabalhávamos com a perspectiva bastante estreita de tempo, que seria basicamente 8 minutos, em torno de 8 minutos de intervenção, mas em função da possibilidade do professor estender um pouco mais a sua presença no evento, nós vamos ampliar um pouco mais esse momento de intervenção e de abordagem dessas 4 questões que serão apresentadas pela entidade. E, ao final da fala do professor, nós teremos a fala do representante da entidade, que faz uma série de considerações com relação também às questões e o próprio posicionamento apresentado pelo professor Jerônimo. A partir desse momento, nós damos início ao terceiro bloco. O terceiro bloco consistirá de intervenções da parte dos servidores, docentes técnico-administrativos e dos estudantes. Nós teremos pelo menos 2, se possível 3 blocos. Em cada bloco, cada intervenção poderá durar até 2 minutos. Poderá ser uma pergunta, uma consideração, uma observação, enfim, uma reflexão. Cada pessoa poderá dispor de até 2 minutos. Ao final de cada bloco, que pode ser de 4 ou de 5 intervenções, dependendo da complexidade delas, nós passamos a palavra aos membros da mesa, que terão 5 minutos em cada bloco para tentar abordar
as questões, né? Então a mesa vai procurar ser o mais cuidadosa com relação ao cumprimento do tempo. Então eu vou sempre tentar alertar os membros da mesa do tempo, não é? Alertá-los para quando o tempo de intervenção estiver esgotando, e a gente espera que os dois professores tenham o cuidado para tentar enquadrar as suas intervenções dentro do tempo, para a gente poder realmente assegurar uma maior participação, ok? Esse mesmo procedimento também nós buscaremos realizar também nas intervenções abertas no último bloco, ok? Então, em função disso, nós já passamos já a compor a mesa. Em primeiro lugar, vocês viram, o processo é bastante informal, quer dizer, nós não temos nenhum ritual aqui que nós queremos preservar absolutamente. Estamos nos dirigindo ao professor Jerônimo como professor Jerônimo, que é da instituição Vida Casa, portanto, não tem nenhuma outra preocupação quanto aos rituais, ok? É um informal, é um debate franco, esperamos um debate democrático também. Então, peço ao professor Jerônimo para vir tomar assento à mesa. Pedimos ao professor Ricardo Golovati para tomar assento à mesa, e o professor Roberto Veloso, que é o presidente da nossa entidade, por favor, tome assento à mesa. Ok? Passamos então ao processo da audiência, salientando que nós estamos gravando, né? E posteriormente nós procuraremos socializar, inclusive para a comunidade dos demais campi, né, da instituição, o debate que aqui transcorrerá. Professor Ricardo Golovati. Aqui. Boa tarde a todos. Agradeço o convite dos organizadores desse momento, a recordação do meu nome. Não sei se eu sou, né, o sujeito mais adequado e responsável para fazer esse papel aqui, e eu vou tentar trazer um ponto de vista da comunidade, né, sobre a atual situação que nós estamos vivenciando. Gostaria também de lembrar que me sinto muito feliz em estar no pátio do Campus Goiânia, em cima de um tablado, e aproveitar então o ensejo, né, fazendo uma cobrança da comunidade, ou de parte da comunidade, sobre a ausência do nosso tablado nesse campus, extremamente importante o retorno dele. Gostaria então de aproveitar esse momento e cobrar da direção do campus um esclarecimento depois, né, em momento oportuno, sobre o porquê do tablado não estar presente no campus nesse momento, e da necessidade do retorno dele o mais rápido possível. Bom, pessoal, eu acredito que quando fui convidado, bem em cima da hora, ontem à noite, então não tive tempo de preparar nada em especial. Eu acredito que o momento que a gente está vivendo é um momento para discutir o IFG que nós temos, né? O IFG que nós queremos, dentro de uma conjuntura que coloca possibilidades e limitações para nós. Então, o que é extremamente importante é entender o que será do Instituto Federal nesses próximos 2 anos, e o que pode acontecer com os institutos federais, né, dentro de um cenário de um novo governo federal, né, a partir de 2018, 2019. Eu acredito que, no meu ponto de vista, como sujeito que ingressa nessa instituição em 2010, e ao mesmo tempo, antes de ingressar nessa instituição, já era um sujeito, né, um estudante fruto da expansão
da Rede Federal de Educação, no caso, realizando pós-graduação em Universidade Federal, é de que nós vivemos uma expansão. Os institutos não nasceram, né? Eles foram reorganizados a partir de uma rede que já existia, houve a expansão, porém, o Instituto Federal, os institutos federais são extremamente frágeis, tá? No interior da rede federal. Esse é o meu ponto de vista. Por que ele é frágil? Porque o projeto de transição Cefet Instituto Federal foi realizado a partir de um partido político, de uma composição de poder a partir do PT, ou seja, não só um partido, que teve, né, a construção de um projeto que já ainda nessa gestão foi se reorganizando, né? E talvez já em 2011, 2012, pontos que foram levantados já na criação do Instituto no final de 2008 já estavam sendo deslocados, desconsiderados, né? É só a gente lembrar que com o início da gestão da Dilma Rousseff começa toda uma situação do ingresso nos institutos federais, do Pronatec, do Bolsa Formação. Então, eu entendo que houve um momento significativo, de 2008 em diante, até hoje ainda é um momento significativo, de construção do que seria a nossa identidade institucional, né? Do que seria a instituição que nós realmente desejamos. Não que essa instituição seja uma coisa singular, ou seja, eu entendo que a comunidade que compõe o Instituto, principalmente os seus servidores, o corpo docente e os técnicos, eles possuem várias formas de entender essa instituição. Inclusive chegando ao ponto de terem tendências, né, que a gente pode situar num campo mais à esquerda, outros até numa tendência até mais à direita mesmo, né? Portanto, deveria, né, eu entendo que isso não foi realizado no IFG, não foi consolidado no IFG e talvez não foi na rede, aí eu não posso falar em nome de toda a rede, não tenho conhecimento disso, de que seria a nossa identidade institucional. E de essa identidade institucional ter uma força, né? Ter uma força para que não fosse tão fácil, tá? Num momento como o nosso, né? Com os projetos de reorganização, né, do ajuste fiscal, da reorganização orçamentária e reforma do ensino médio e outros, não ficássemos fragilizados, né? Então eu entendo que nós, como comunidade, ou seja, servidores e estudantes, temos possibilidades, né, de enfrentamento das questões que estão sendo levantadas, que nós estamos diante delas, porém, ao mesmo tempo, nós não conseguimos consolidar, acumular discussões, não conseguimos acumular posições muito claras, tá? Ficamos basicamente vivendo em momentos de greve, discutindo intensamente a instituição, e nos momentos de retorno da greve, né, obviamente amarrados a um cotidiano de trabalho que é denso, né, que é corrido, e aí não conseguindo equilibrar, né, momentos de acúmulo de discussão e posicionamento em paralisações, em greves, e depois a retomada disso no cotidiano, né? Então não houve essa acumulação. De um lado, eu entendo, né, e me preocupo de que isso é fruto da própria comunidade, né? Ou seja, amarrada em interesses muito específicos de carreira, amarrada a benefícios imediatos de carreira, né? E o governo federal sempre soube jogar conosco nos momentos de greve. Para recordar, por exemplo, que a greve de 2015, a greve do ano passado, um dos principais pontos era a questão orçamentária, ou seja, o que está candente hoje, que é a questão do orçamento, já era, né, principal pauta ano passado, e quando fomos para a negociação, ficamos discutindo, né, aumento pontual de salário e carreira,
E é lógico que o MEC tem, né, o governo federal, o MEC e o MPOG têm suas estratégias para realizar isso. Por outro lado, eu entendo, como membro da comunidade, né, como sujeito que desde 2010 está na instituição e a vivenciou e chegou a participar de algumas instâncias, principalmente o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, eu entendo que a reitoria, né, que veio desde a gestão anterior ao professor Jerônimo, ela foi uma reitoria que, ao ser, né, ao ter a composição do governo federal mais próxima, né, da perspectiva dessa gestão, ela muito mais se limitou a realizar, né, os projetos que o MEC coloca para a instituição, do que realmente ouvir a instituição no que a sua comunidade desejava. Então, esse é um balanço que eu faço, né, e espero poder contribuir para a discussão nos próximos momentos. Obrigado. Bom, uma boa tarde a toda a comunidade acadêmica do campus Goiânia. Acredito que deva ter servidores de outros campos, provavelmente. O professor Ricardo, ele destaca algo importante, até mesmo estavam escritos aqui, da importância desse espaço para o debate. Acho que nós ficamos mais próximo da comunidade e entendo até mesmo quando o professor Valmir, ele nos chama de professor. Realmente eu sou professor, estou reitor, escolhido por essa comunidade, e nessa condição de reitor, eu prefiro, neste momento, ser tratado como professor. Há 32 anos nessa instituição e preocupado com a atual situação que nós vivemos. Essa situação, para nós, ela não é nova. Esse fantasma, ele retorna, é a mesma situação que nós vivemos aqui de 95 a 2002, com o famigerado decreto 2208 de 97, onde colocava em risco a nossa instituição. Entendo também, e aproveitando a fala do professor Ricardo, quando ele fala das fragilidades, eu acho que nós éramos mais frágeis anteriormente. Nós podemos ser mais fortes. Hoje, a nossa instituição, ela faz parte de uma rede muito grande e nós percebendo, acompanhando a movimentação do dia 29, a grande movimentação por todo o Brasil, diferente de épocas anteriores onde a gente não tinha muita voz. Acho que nós temos que aproveitar esse momento. E gostaria também de lembrar que o inimigo não está aqui dentro, não. Ele está lá fora. As discussões que deverão ser pautadas nessa instituição, não só o reitor, quanto também os pró-reitores estão à disposição para travar e para nós encontrarmos o caminho, até mesmo diante da premissa do que temos hoje em dia e o que nós queremos. Eu até incluiria na fala do professor, né, como fazer para vencer essa barreira entre o que nós temos e o que nós queremos. Eu acho que essa barreira ela será vencida no diálogo com a comunidade, um debate franco, tá? E essa é o compromisso que eu tenho, assim, quando nós assumimos. Tá certo que esse processo, ele não é um processo fácil, ele não é um processo fácil de se fazer, não é de uma hora para outra. Nós tivemos bastante avanços nesses 3 anos que completaram agora em setembro, no dia 16 de setembro da nossa gestão. Nós criamos espaços aqui com possibilidade de discutir, espaços democráticos, com possibilidade de discutir as nossas pautas. Agora, muitas vezes também nós temos que saber como que essas instâncias criadas, elas se conversam. Nós temos que pautar isso também. Isso é algo de extrema importância.
Em relação à nossa identidade institucional, esse detalhe, essa interrogação, ela não é só nossa, é de toda a rede. Acho que nós estamos acordando agora. Tá? 7 anos de institucionalidade, de institutos federais de rede. Um governo que, de uma certa forma, no início, criador dessa rede, parceiro, mas nós estamos sofrendo já desde 2014 uma mudança de rumos, e que o governo que agora se apresenta, de repente, quer fazer aquilo que eles não fizeram anteriormente. É a mesma política. Se nós analisarmos, é a mesma política de desmonte mesmo. Tá? E aí precisamos estar forte nessa questão. O CONIF, a última RedTech que aconteceu o final da semana passada, início dessa semana, tirou uma carta que eu sei que foi lida em todos os campos dos institutos. Eu poderia dizer não só do Instituto Federal de Goiás, como todo o Brasil. É aquilo que não os reitores pensam, os pró-reitores, os diretores gerais que estavam reunidos. Então isso nos fortalece. Acredito que a comunidade também ela tem que se engajar para essa discussão. Então, fica aqui o meu depoimento a respeito deste momento que nós estamos vivendo, tá? E a necessidade realmente de nós pautarmos essas discussões. Agora, não vamos esquecer que a pauta externa, ela é contra alguém que nós já conhecemos. Então, é algo que já estava pautado anteriormente. Pauta interna, eu acho que ela é mais tranquila. Nós temos que vencer barreiras realmente internas, tá? Mas a minha preocupação, neste primeiro momento, não esquecendo a pauta interna, é essa pauta externa. Ok.